Após esse jovem cometer um crime e receber uma sentença bem mais alta do que deveria, ele é mandado para a prisão e sofre um verdadeiro inferno, sendo atormentado dia e noite pelos guardas e sofrendo todo tipo de castigo. Mas para tentar mudar esse triste destino, ele começa a planejar a sua fuga. Fala galera, hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Prisão 77, um filme de crime e drama lançado em 2022. Então partiu se inscrever e deixar o like, e agora bora pro vídeo. Inspirado em uma história real, em 1976 vários prisioneiros chegam em uma prisão que fica em Barcelona, na Espanha, e ao ser colocado na cela, Manuel faz amizade com um jovem de 16 anos chamado Juan, que aparenta estar com bem mais medo do que os demais presos. E aí ele lhe dá um cigarro para tentar tranquilizá-lo, só que logo um dos guardas chega e começa a agredir o jovem, e Manuel até tenta defendê-lo, pedindo para o guarda parar com aquilo, mas também acaba levando um tapa no rosto. Após isso, os presos que recém chegaram são levados para fazer uma inspeção para garantir que não estejam com alguma faca ou algo escondido. Os guardas até mesmo examinam o terceiro olho deles usando um espelho. Quando a inspeção acaba, um oficial chamado Domingos tenta comprar o terno de Manuel por um valor bem mais barato. Porém, o cara se recusa a vender, e um outro oficial até tenta fazê-lo mudar de ideia, explicando que se não vender alguém irá roubar de qualquer jeito. E para se vingar, Domingos tira o colchão da cela do Manuel, e por causa disso ele tem que dormir em cima do concreto puro. E o cara até mesmo acorda de madrugada com insetos fazendo a festa em seu corpo. 3 dias depois, ele está sem se lavar desde então, e implora por um banho, mas os guardas não lhe deixam tomar um. E quando a hora do almoço chega, Black, que é um detento que trabalha como servente, entra na cela, e diz que acha que conhece Manuel de algum lugar, talvez porque os dois morassem no mesmo bairro. E é por causa desse detalhe que Black deixa alguns cigarros embaixo do prato do cara. Após isso, ele está falando com o advogado do estado porque não tem dinheiro para pagar um particular. E aí o advogado explica que ele está em uma prisão preventiva, o que significa que ainda não fizeram um julgamento para determinar a sua pena. Também é revelado que prenderam Manuel porque ele roubou quase 1 milhão da empresa em que era contadora, apesar do cara negar, dizendo que ficou apenas com 50 mil, enquanto que o filho do dono ficou com a maior parte porque deu a ideia. E lembrando que a moeda daquela época eram pesetas e não euro como é atualmente. Ao voltar para a cela, Manuel joga fora a única água que tinha ganho e começa a bater na porta com um balde exigindo que lhe deixem tomar banho. Por causa disso, o diretor chega para falar com ele e ao ver a condição precária que o jovem está, ordena que os guardas lhe deem um colchão e também o deixem usar o chuveiro. Porém, assim que o diretor vira as costas, os guardas não fazem nada do que ele pediu e ainda dão uma surra pesada em Manuel por ter reclamado. Até que misteriosamente, Black passa um bilhete por debaixo da porta que outra pessoa pediu para entregar e que contém a frase: "Aguente, você não está sozinho". Já no dia seguinte, Manuel é transferido para um bloco melhor e com bem mais presos. E aí ele é colocado na mesma cela que Black e Pino, que é um detento que não é tão amigável e que impõe uma série de regras de convivência, como a de não mexer nos seus livros ou nas suas camisas, que mais parecem as do Agostinho Carrara. E quando chega o momento dos presos receberem visita, Black reencontra sua esposa e seus filhos. Já Manuel está esperando ansiosamente a sua namorada, porém Lúcia é quem aparece e explica que a sua irmã ficou esperando do lado de fora, porque não aguentaria ver o cara vivendo em condições precárias. Mais tarde, os presos estão tomando banho de sol no pátio, quando de repente um grupo deles chega e ameaça Manuel com uma lâmina, roubando o terno do coitado e lhe deixando só de cueca. E aí o cara reclama com Ramon, explicando que os dois guardas viram tudo e que não fizeram nada. E por sua vez, o Ramon diz que ele pode enviar uma carta de reclamação para os superiores, mas que cada selo do correio custa 300 pesetas. E por não ter dinheiro, Manuel fica de mão atadas, até que um preso chamado Andrés fica com pena dele e lhe dá algumas peças de roupa para usar. Manuel também conhece o Boni, que por ser um médico percebe que ele está com um machucado na boca e por isso lhe dá uma injeção de morfina. E junto com Augustin e Martin, os 4 fazem parte de um sindicato dos presos, que busca dar uma vida melhor para aqueles que são constantemente maltratados pelos guardas. Além disso, eles explicam que vários inocentes foram presos por conta de sua sexualidade, ou até mesmo por conta de opiniões políticas contrárias à do presidente Franco, que é extremamente autoritário. Passando para o dia seguinte, Manuel está andando pelo pátio quando de repente avista um cara usando seu terno, e por isso tenta ir para cima dele. Felizmente, Black lhe impede, e conta que esse é Marbella, um criminoso perigoso que manda no bloco 6. Black também mostra que tem fábricas dentro da prisão, onde cada dia trabalhado é um dia a menos de pena que eles precisam cumprir. E ainda por cima eles recebem uma graninha para enviarem para suas famílias. E aí Manuel pergunta o que Black fez de errado, e ele diz que roubou assim como a maioria dos detentos que estão no mesmo bloco deles. E galera, alguns de vocês podem achar que o Manuel não deveria estar reclamando porque afinal, ele de fato roubou a empresa que trabalhava. Mas como vimos anteriormente, o filho do dono ficou com quase toda a grana e está solto. Já a culpa pelo prejuízo milionário caiu inteiramente nas costas do Manuel, e por isso ele pegará bem mais anos de
de cadeia do que deveria. Sem contar que privaram o cara dos seus direitos básicos, como ter uma cama decente para dormir e poder tomar banho, além do claro abuso dos guardas de espancá-lo sem ele ter feito nada. No caso, o filho do dono da empresa também deveria estar preso e até por mais tempo, já que ele foi quem arquitetou todo o plano. Já na próxima visita, Lúcia tenta furar o olho da sua irmã, dizendo que pode vir vê-lo sempre, e ainda trazer coisas que o cara estiver precisando. Porém, Manuel recusa porque ainda é fiel à sua ex-namorada, mesmo que ela não queira visitá-lo na prisão. E após sair do banho, o cara é pego de surpresa pelos presos que estão pedindo anistia por causa das péssimas condições do presídio. E pra você que não sabe, anistia é basicamente o ato de perdoar os crimes que eles cometeram e soltá-los para viver novamente em sociedade, sendo que alguns, como o Black, estão com esperança de que algo assim possa acontecer. Já Pino está bem pessimista e acha que nunca ganharão anistia. Até que Pino se irrita ao oferecer uma bebida para Manuel, porque esse limpou a boca da garrafa antes de tomar, e por causa disso o cara lhe acusa de estar com nojo dele. E ao invés de ficar com medo, Manuel se impõe e não fica calado. Já no dia seguinte, para que os guardas não suspeitem de suas intenções, Bonnie se aproxima do Manuel com a desculpa de que iria examinar o machucado na boca dele, quando na verdade é para entregar alguns papéis em branco, para ele criar bilhetes que incentivem os outros presos a apoiar a anistia geral. Porém, algumas horas depois, a anistia é realmente aprovada, mas somente aqueles que sofreram perseguição política que são soltos. E quando anoitece, Manuel começa a escrever os bilhetes e escuta o choro do Black na cama de baixo, porque o cara percebeu que só será solto quando completar 57 anos, e por isso não poderá ver os seus filhos crescendo. E assim que amanhece, Ramon aparece com vários guardas para levar Black, porque encontraram um túnel que estava sendo escavado na cozinha, e aí Manuel e Pino ficam esperando achando que seu amigo será apenas interrogado e voltará normalmente. Mas tendo se passado alguns minutos, Ramon aparece e conta que Black morreu ao sofrer um infarto, enquanto estava sendo interrogado. E como o cara era muito querido por quase todos os detentos, eles suspeitam que Black tenha sido na verdade eliminado, e por isso decidem se rebelar, só que os guardas rapidamente reagem e começam a espancá-los. Já Manuel espalha os bilhetes que escreveu e grita pedindo anistia, e como consequência disso, os guardas lhe jogam na solitária. Semanas depois, graças ao último protesto, um advogado chamado Arnal aparece para conversar com ele. Um dos guardas até tenta bancar o engraçadinho, dizendo que ficará para ouvir toda a conversa, mas Arnal ameaça denunciá-lo, e por isso ele dá no pé. Manuel até explica que não tem dinheiro para pagar um advogado particular, mas o cara revela que irá ajudá-lo de graça, dando um jeito de tirá-lo da solitária, e também de adiantar o dia do julgamento. E conforme o tempo passa, Manuel começa a trabalhar na fábrica, e até recebe algumas cartas de Lúcia, que aparentemente não desistiu de tentar conquistá-lo, e vai ver ela quer participar do programa Amor Atrás das Grades. Mas voltando ao filme, Marbella aparece na fábrica, exigindo que Augustin inclua ele e os outros presos do bloco 6 no plano de anistia. Porém, Augustin recusa o pedido, porque os detentos desse bloco cometeram crimes bem piores que não serão perdoados por nenhuma autoridade. E durante a noite, como Augustin é quem iniciou esse plano, ele é levado pelos guardas, e quando amanhece, os detentos notam que o seu líder sumiu, e por isso eles fazem cortes e começam a escrever palavras com sangue nas paredes. Logo, o diretor é chamado para tentar acalmar os detentos, e Bonnie aproveita essa oportunidade para negociar, dizendo que eles só pararão se a mídia for chamada para noticiar tudo. Após isso, os médicos começam a dar pontos naqueles que se cortaram, enquanto que os repórteres tiram fotos de tudo, e ainda entrevistam alguns presos para entender melhor por que fizeram aquilo. Passando para o dia seguinte, Lúcia visita Manuel e entrega um pedaço do jornal que noticiou o protesto deles. Ela também revela que por causa disso, várias pessoas fora da prisão decidiram apoiá-los, criando até mesmo materiais de campanha como cartazes e botões para colocar na roupa. Mais tarde, Pino está conversando com Manuel e conta que a sua advogada conseguiu diminuir sua pena em 2 anos, porque descobriu que acusaram ele de um crime que não cometeu. E como viu que o movimento está funcionando, Pino decide se juntar à causa e começa a ajudá-los, descobrindo que tinham 2 traidores entre eles, que participavam das reuniões só para contar tudo que ouviram para os guardas. E como consequência disso, os traidores são expulsos do bloco. Instantes depois, Manuel está conversando com Bonnie, e o cara revela que está preso porque é homossexual, o que é no mínimo lamentável, já que ele não fez nada de errado. E pessoal, já que estamos falando de pessoas que foram presas injustamente, eu vou mostrar uma das histórias mais absurdas que você provavelmente verá. No ano de 2003, um cara chamado Eberson Lima foi condenado pela justiça do Amazonas por supostamente ter se aproveitado de uma menor. E é claro que isso seria uma boa notícia, afinal, é mais um doente atrás das grades, e eu acho que todos vocês concordam com isso. O grande problema é que depois de ficar 3 anos preso, as investigações concluíram que Eberson sempre foi inocente, e que outro homem cometeu esse crime. O pior de tudo é que durante esses 3 anos de cadeia, alguns detentos se aproveitaram do Eberson e ele contraiu HIV. Ou seja, o cara praticamente teve sua vida destruída por um crime que não cometeu. E vocês
podem pensar que ele recebeu no mínimo R$1 milhão pelos danos causados, mas na verdade o estado se recusou a pagar uma indenização. E a última notícia que achamos sobre o caso mostra que o Eberson ainda não conseguiu ser ressarcido por tudo que sofreu. Além disso, ele entrou em depressão e ficou com a saúde bem debilitada. Mas continuando, passando pro Pino, ele faz uma visita ao bloco 6 para falar com Marbella e convidá-lo para participar do movimento. Só que o cara não é bobo, e por isso fica desconfiado, questionando o motivo deles terem tomado essa decisão somente agora. Então, o Pino revela que precisava que os detentos do bloco 6 comecem uma rebelião. No entanto, Marbella se recusa porque isso estragaria sua boa relação com os guardas, que lhe ajudam a ganhar o dinheiro que sustenta sua família. Porém, tudo muda quando o Pino revela que Domingos encomendou o assassinato do filho dele, que também estava preso. E para provar que estava falando a verdade, Pino coloca na mesa o anel que pertencia ao jovem. E com os olhos cheios de lágrimas, Marbella se recusa a acreditar que perdeu o seu filho. Mas ao analisar o objeto de perto, ele percebe que esse realmente era o anel do jovem. Mas conforme o cerco vai se fechando, Domingos entra na cela do Pino e recolhe os livros e também as camisetas que o cara tanto amava. E da janela, ele tem que observar sem poder fazer nada os guardas queimando seus livros no pátio da prisão. E alguns meses depois, um preso finge que está tendo uma convulsão para enganar um dos guardas e pegá-lo de refém. O que estava na guarita até tenta pedir ajuda, mas eles quebram os vidros jogando um vaso sanitário e depois ateiam fogo em tudo com um molotov. E com o passar dos minutos, os detentos começam a destruir cada vez mais a prisão e vão para o telhado para os reforços não lhes alcançarem. Os guardas até tentam disparar balas não letais, mas isso não dá certo. Já a população assiste a tudo de fora dos muros apoiando Manuel e seus companheiros. E de noite, Arnal aparece para mediar uma negociação entre os detentos e os chefes da prisão. E como eles têm o apoio da população, o diretor se sente pressionado e por isso diz que nenhum deles será punido e que irá revisar o pedido de anistia. Já o governador revela que haverá uma votação e que a população decidirá se eles serão soltos ou não. E quando amanhece, aparentemente está tudo saindo conforme o prometido. E por isso, os detentos entregam as lâminas que estavam empunhando. Só que de repente, a tropa de choque aparece para bater em Bonnie e oprimir os presos, mostrando que o diretor e também o governador estavam mentindo. Já Manuel tem que passar por uma espécie de corredor polonês, tomando vários golpes de cacetete. E mais tarde, nesse mesmo dia, o diretor chama o cara para conversar e lhe faz uma proposta que consiste em Manuel ser transferido para uma prisão melhor, além de ter que cumprir apenas 2 anos ao invés de 8. O diretor até revela que fez essa mesma proposta para Bonnie, que aceitou sem pensar 2 vezes. Então, Manuel decide voltar para sua cela para refletir por um tempo se deve ou não assinar o papel de transferência. Porém, o cara se emociona ao ouvir Pino falar sobre esperança, já que antes o sonho de mudar essa prisão estava mais distante do que nunca, mas agora está tão perto que é quase possível segurá-lo com as mãos. Quando amanhece, os presos pensam que Bonnie está sendo transferido contra sua vontade, e por isso lhe desejam boa sorte e também coragem. Já Manuel recebe alguns presentes dos detentos, como comida, revistas mais 18 e até mesmo seu terno que tinha sido roubado. E no horário da visita, Lucy aparece para vê-lo novamente e diz que quer muito relaxar com ele, além de dar uma foto que o editor vai precisar censurar. Só que durante a madrugada, a tropa de choque invade a cela para colocá-los à força em um camburão, e depois de algumas horas de viagem, eles chegam em uma prisão de segurança máxima que é bem mais rígida e que Pino conhece bem, porque já esteve nesse local antes. Então os dois são separados e Manuel recebe uma injeção que deixa seus músculos relaxados para levar uma surra sem poder reagir. E ao ser colocado na cela, os guardas despejam um líquido no chão que irá machucar os seus pés caso ele tente se levantar da cama. Já quando amanhece, para não perder o costume, os guardas dão mais uma surra no coitado, que está com os pés machucados por conta do líquido, sendo que a única coisa que ele mantém motivado é olhar para os nudes que a Lúcia lhe deu. E ao andar pelo corredor, Manuel cruza caminhos com Pino, que está visivelmente sofrendo bem mais do que ele. E em uma tentativa de ajudar o seu amigo, o cara come 3 molas de ferro do seu colchão e tem que ser atendido às pressas pelos médicos. O doutor até diz que ele precisará ir até um hospital para passar por uma cirurgia, e Manuel ameaça comer mais molas se eles não atenderem o Pino também. Acaba que essa chantagem dá certo, e os médicos chamam Pino para atendê-lo. Porém, o cara sofreu tanto que aparenta estar traumatizado, repetindo sem parar algumas frases que leu nos livros. E após alguns dias, Manuel retorna do hospital depois de se recuperar da cirurgia, e reencontra Pino, que está bem melhor do que antes, agora com a saúde mental em dia. E aí ele apresenta para Miguel alguns detentos com quem fez amizade, e demonstra seu interesse de continuar com o movimento que busca alcançar a anistia. Só que ao contrário das tentativas anteriores, dessa vez eles decidem ser mais ousados. Ao invés de incendiar a prisão que estão e serem punidos novamente, eles entram em contato com os detentos de outras prisões e conseguem convencê-los a se rebelarem, colocando fogo nos locais e destruindo os blocos. Acaba que essa tática dá certo, e com o passar dos meses, um político chamado Carlos Garcia aparece para conversar com Manuel. E apesar de concordar
lidar com as reivindicações deles, Carlos explica que não tem poder para lhes dar anistia, mas que pode mudar as leis para que eles tenham uma vida melhor dentro da prisão. No entanto, Manuel não está com tanta esperança, porque no final das contas quem manda na prisão são os guardas, e não os políticos que visitam esse local 1 ou 2 vezes por ano. Mas graças a Carlos, Manuel e Pino conseguem voltar para a prisão onde tudo começou, e são recebidos por Marbella, que explica que os guardas não estão mais agindo de forma autoritária, e que os detentos não são mais oprimidos como antigamente. E galera, quando o assunto são revoltas dentro de prisões, o Brasil tem talvez o caso mais conhecido de todos, nacionalmente e até mesmo internacionalmente. E sim, eu estou falando do Carandiru. E apesar dessa prisão ter sido destruída há vários anos, esse acontecimento ainda é lembrado até hoje. Mas para resumir, em 1992, os detentos do pavilhão 9 decidiram se rebelar, e para tentar contê-los, a PM enviou 341 policiais para o Carandiru. O grande problema é que eles foram acusados de abusar da força, porque eliminaram 111 detentos. Outros países até denunciaram o Brasil por abusar dos direitos humanos, mas essa história é tão longa que não caberia nesse vídeo. Após isso, Manuel entra na cela do Marbella, que mostra que conseguiu arrecadar uma grana vendendo cerveja e cigarro para os outros detentos. Porém, ao invés de usar esse dinheiro, o cara está guardando para investir no movimento deles. Marbella também conta com certa preocupação que está vendendo uma substância que está deixando alguns presos extremamente viciados. E de repente, um amigo do cara aparece para lhe dar um presente, e eles acabam se distraindo e esquecem a porta aberta. E aí Juan, que é o jovem que Manuel havia ajudado anteriormente, entra na cela junto com outro preso chamado Campos, e os dois finalizam Marbella para roubar o dinheiro dele e comprar mais daquela substância. E pelo fato dos dois estarem com lâminas, Manuel foge do local, e Juan até lhe segue para dar 2 maços de cigarro, talvez por se lembrar de quando ele o ajudou. Mais tarde, os presos se reúnem na frente da televisão para acompanhar os senadores votando no projeto de anistia, e para infelicidade deles, o projeto é negado, e Manuel fica visivelmente desapontado, porque talvez tenha sido o que mais se ferrou, sem contar é claro que Black morreu nas mãos dos guardas. E essa decisão faz com que os presos que antes eram aliados se revoltem uns contra os outros e comecem a lutar, queimando até mesmo a bandeira do movimento de anistia. Após isso, Lúcia chega para visitar Manuel, trazendo comida e revistas para ele não ficar entediado, mas por saber que jamais será solto, agora que o projeto falhou, o cara decide terminar com ela, dizendo para Lúcia nunca mais voltar para vê-lo. Manuel está tão chateado que discute com Pino e chega bem perto de agredi-lo. E quando o horário do banho de sol chega, o cara percebe que um dos guardas está debochando, passando pelos presos e perguntando se eles ainda querem ser soltos. E por causa disso, o cara se enfurece e parte para cima do guarda, dando vários socos nele. E assim que os outros chegam, Manuel é colocado em uma solitária e passa vários dias sem poder ver a luz do sol. E quando o castigo acaba, Pino aparece para levá-lo de volta para a cela e diz que achou um jeito deles fugirem da prisão. Os dois então vão até a enfermaria dando a desculpa de que estão se sentindo mal. E aí, Pino abre uma porta que lhes dá acesso às escadas de emergência, e dessa forma os dois conseguem chegar até um cômodo que estava abandonado há vários anos. E com o passar dos dias, Pino pede ajuda de outros detentos, e eles começam a escavar um túnel nesse local usando barras de ferro e outras ferramentas improvisadas. Até que de repente, um preso que estava jogando bola no pátio escuta os barulhos que eles estavam fazendo, e ao olhar pelo duto de ventilação, ele descobre todo o esquema e avisa seus companheiros. Poucos instantes depois, Juan chega no local e ameaça contar para os guardas sobre o túnel se eles não deixarem que o cara fuja junto. E mais tarde, Arnal visita Manuel e conta que tem uma possibilidade dele ser solto. Porém, como ele está preso há 3 anos, o cara já perdeu completamente a esperança na justiça e recusa a ajuda do advogado, porque pensa que a sua única saída está naquele túnel. E depois de semanas escavando, o túnel finalmente fica pronto. Mas antes de ir embora, eles voltam para a cela para arrumarem as suas coisas. E aí, Pino dá sua camiseta favorita para Manuel, além de uma identidade falsa que havia mandado fazer. Porém, quando os dois estão a caminho da enfermaria, vários presos que souberam do túnel começam a segui-los. E ao passar pela guarita, os dois estranham porque não tem nenhum guarda no local. E rapidamente os outros presos tentam entrar na enfermaria, mas eles conseguem fechar o portão a tempo para fugir sozinhos. E após caminharem pelo túnel e trocarem de roupa para não serem reconhecidos, Manuel e Pino saem pela tampa de um bueiro e finalmente conseguem caminhar livremente pelas ruas. Já alguns detentos que estavam com Juan não dão a mesma sorte e são presos. E aí eles entram em um ônibus e se deparam com um guarda da prisão, mas surpreendentemente o cara lhes deixa em paz e desce do ônibus como se não tivesse visto nada. E com certeza esse é um cara que deixa o trabalho no trabalho. E por causa disso, e também porque a guarita estava vazia na hora da fuga, Manuel diz para Pino que provavelmente os guardas sabiam do plano, mas que mesmo assim fizeram vista grossa, porque queriam se livrar logo dos dois, já que eles só davam trabalho. Por fim, Manuel e Pino descem do ônibus e se despedem com um aperto de mão. E ao olhar o bolso da camiseta que ganhou, Manuel percebe que tem um maço de dinheiro que Pino propositalmente deixou para ele. E quando a chuva finalmente passa, o cara chega na loja em que Lúcia
polícia trabalha, pegando a jovem de surpresa e a deixando feliz. Já nos créditos do filme, fotos reais da prisão são mostradas, e descobrimos que graças aos esforços desses dois, as leis foram mudadas em 1978, fazendo com que todos os presos do país recebessem um tratamento decente e um julgamento justo. Fala galera, o que você faria se fosse preso injustamente? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então